O ser humano sempre foi fascinado pelo voo. Se desprender do chão e não sentir mais a terra nos pés e simplesmente ir para onde quiser sem se prender por barreiras físicas como cercas, muros ou até mesmo países e oceanos. Mas as aves fazem isso por instinto natural. Elas já nascem com a capacidade de voar e se deslocar por todo o mundo. O voo das aves é bem mais complexo do que os dos aviões, mas ambos se baseiam no mesmo princípio da física, a lei de Bernoulli. Essa lei diz que existe uma relação inseparável entre a pressão e a velocidade das correntes fluidas, seja ela líquida ou de gás. Vamos entender melhor. A corrente de vento desliza-se mais rapidamente na parte de cima do que na parte de baixo, e segundo a lei de Bernoulli, a região de menor velocidade da corrente, ou seja, embaixo da asa, a pressão P2 será maior do que na pressão P1 da asa. Como resultado, sob as asas haverá uma força resultante de ascensão de baixo para cima, superando o próprio peso do avião. É dessa maneira que o avião fica sustentado no ar. Mas para que a força de ascensão seja criada, é necessário correntes de ar na superfície do avião. É por isso que, para decolar, o avião corre na pista impulsionado pelos motores. A lei de Bernoulli entra em ação e o avião sobe. Mas você deve estar se perguntando, como as aves conseguem fazer isso? As aves possuem uma musculatura no peito muito forte, que se equipara aos motores dos aviões. Com essa musculatura e com seu corpo aerodinâmico, elas criam uma força de ascensão durante o ciclo de bater as asas, mais especificamente quando as asas abaixam. Quando mais elas batem as asas, mais elas sobem. No entanto, existem aves que, ao invés de bater as asas, decolam de pontos altos, se lançando de penhascos e galhos de árvores, onde precisam de um esforço bem menor para decolar. Elas apenas batem as asas algumas vezes, só para manter a altura. Vamos entender agora o estilo de voo das aves, porque nenhum sistema de voo é perfeito, e isso não é uma exceção para as aves, pois elas gastam muita energia batendo as asas. Então, muitas delas encontram mecanismos para economizar energia durante o voo. Cada ave possui um estilo de voo conforme seus hábitos. Os principais são... Nosso primeiro estilo de voo é o voo batido. As aves com essas asas são bem curtas em relação ao corpo delas. Um exemplo é o beija-flor, e suas asas nunca param de bater, assim ele se mantém suspenso no ar. Algumas aves alternam entre o voo batido e o voo planado. São aves mais pesadas, que variam em torno de 140 gramas a mais que o normal. Bater as asas e depois fechá-las bem junto ao corpo, assumindo uma forma bastante aerodinâmica, como o pica-pau, ou mantê-las abertas como o pombo. E existem as aves que vivem planando. São aves pesadas, com mais de 1 quilo, que precisam atingir grandes altitudes de voo, como o urubu de cabeça preta ou a fragata, que é dividido em 2 grupos. Voo planado térmico é praticado por aves grandes e que vivem nos continentes. Elas usam as correntes térmicas ascendentes para subirem, deixando as asas abertas e fazendo manobras para não saírem da bolha de ar quente. Você já deve ter visto bandos de urubus de cabeça preta voando em círculo e ganhando altitudes. Repare como as suas asas são grandes e bem largas. E também existe o voo planado dinâmico, praticado pelas aves marinhas, como a gaivota, que tem asas bem longas e estreitas. No mar, as correntes de vento, setas, são desviadas pelas ondas para cima, então elas aproveitam essas correntes para subirem e descerem.
O voo das aves é algo magnífico, a capacidade de seres tão pequenos e frágeis, como é o caso de pássaros, terem a força para levantarem voo e se manterem no ar. E nós, do Descobertas Fantásticas, vamos ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha, curta e compartilhe com um amigo.